Não. Olá, alunos, sejam bem-vindos à aula de instrumentação cirúrgica. Eu sou a professora Mireila, que vou ministrar essa disciplina. Bom, vou começar com tempos cirúrgicos. O tempo cirúrgico é um momento que o cirurgião ele vai fazer o procedimento cirúrgico, vai acontecer o ato cirúrgico. Então, tempo cirúrgico, manobra cirúrgica, etapa cirúrgica é o que nós acabamos vendo nas nossas referências bibliográficas. Mas eu quero te dizer que ele é definido como todo e qualquer material utilizado na realização desse ato cirúrgico. Os instrumentos existem através de alguns kits que são organizados para o melhor trabalho com essa equipe em sala, né? E nós sabemos como instrumentadores cirúrgicos, não é? Que esses materiais, esses kits são organizados lá no CME, no Central de Material e Esterilização, e eles são organizados e separados, né? Porque eles, além de atingir, não é? A cirurgia geral, que é a cirurgia que eu falo nesse momento, também vocês vão ver que esses kits, né, ou essas caixas, elas são organizadas também com as especialidades cirúrgicas. Então, tempos cirúrgicos, a sua definição, são procedimentos ou manobras, não é? Consecutivas realizadas pelo cirurgião desde o início até o término da cirurgia. Então, seriam passos cirúrgicos onde o cirurgião ele elabora e desenvolve a técnica cirúrgica. Então, os tempos cirúrgicos são definidos em 4 tempos. O primeiro tempo cirúrgico ele é dito como diérese, a segunda etapa cirúrgica é hemostasia, a terceira etapa cirúrgica é a cirurgia propriamente dita ou exerese, e a quarta etapa e última, a síntese. É importante vocês lembrarem que vocês vão montar a mesa instrumental dentro dessas etapas e vocês vão começar a instrumentar com os cirurgiões dentro das etapas. Então, vocês vão ter as etapas organizadas, né, dispensadas nesta mesa instrumental. Então, a separação dos planos, né, anatômicos, né, e de tecidos para possibilitar a abordagem, né, desses tecidos ou órgãos, enfim, dentro dessa região cirúrgica, e o rompimento, né, ou continuidade dos tecidos. Então, assim, na diérese é quando acontece o corte da pele. Então, vocês têm que imaginar o cirurgião fazendo aquela incisão com a lâmina de bisturi, né? O paciente totalmente anestesiado, o campo colocado sobre o paciente, essa equipe já paramentada de avental e luva, é o momento onde se inicia a cirurgia. Então, diérese é o início cirúrgico, é o corte da pele, né, e seus segmentos, e ela é o início, então é feito através de bisturi com lâmina, não é? Nós não usamos na diérese materiais como bisturi, aquele descartável, nós usamos, não é? Em cirurgia geral, o cabo de bisturi com o número da lâmina, nós temos cabos de bisturis diferentes, de tamanhos diferentes, para as lâminas diferentes. Então, nós temos o cabo 3, o cabo 4 e o cabo 7. Para cada cabo de bisturi, nós temos algumas lâminas apropriadas que se encaixam devidamente a esse material. Então, nós temos aqui materiais de forma, não é, mecânica, que são os instrumentos cortantes, que poderiam ser através de punção, dissecção, curetagem, dilatação e difusão. E os físicos, né, que nós usamos recursos especiais como a térmica, né, crioterapia e laser. Dentro da diérese mecânica, a punção é a introdução de uma agulha ou um instrumento nos tecidos sem cortá-los. Então aqui nós lembramos, não é, dos materiais de vídeo laparoscopia, né? Tem também várias finalidades como drenagem de líquidos das cavidades ou órgãos, né? Colheita de fragmentos de tecidos, também através de uma biópsia.
e colheita, né, de líquidos para exames, injeção de medicamentos, etc. Nós também temos a separação, que é a secção, que é a segmentação dos tecidos com o uso de um instrumento cortante como tesoura, serra, bisturi. Então, as tesouras também, elas entram, né, neste momento da digerese. E as tesouras, elas são, né, sempre de abertura, a tesoura chamada Metzenbaum, que é a tesoura de tecido. Aqui se trata de serras, nós podemos colocar aqui como exemplo, na cirurgia cardíaca, quando é feita a esternotomia, não é? Com aquela serra para o externo, onde nós temos, também falando das serras, nós temos essa separação, né, do mediastino ali, do osso external. Então é nesse momento que nós também identificamos que existe, né, os tipos de serras especiais. E o bisturi que a professora acabou de falar para vocês. Essa imagem é uma imagem nesse slide, não é? De uma esternotomia sendo aberto com a caneta de cautério que está na mão do cirurgião, onde vocês conseguem identificar através desse slide. Aqui nós falamos sobre curetagem, que é raspagem, não é, da superfície de um órgão, com o auxílio de cureta. Aqui nós podemos entrar nas cirurgias ginecológicas, não é, quando os pacientes precisam, não é, fazer uma curetagem, enfim. E dilatação com a finalidade de aumentar a luz de um órgão tubular. Então nós podemos retratar as cirurgias urológicas para a retirada de cálculos, enfim, né, cálculos renais. Então aqui nós poderíamos dizer a cirurgia de urologia. E aqui nós temos essa figura na difusão que é a situação de separação, não é, de tecidos através das tesouras. Aqui eu mostro as tesouras de pele, não é, de tecido, em plano anatômico, não é? Então aqui elas estão disponíveis desta forma. Nós temos tesouras, né, curvas e retas, e o nome dessa tesoura é tesoura de Metzenbaum, tá, não é? Então, e também nós não podemos lembrar de falar das pontas rombas, né, daquelas tesouras que têm as pontas arredondadas, que nós vamos ver no decorrer da disciplina. Na diérese, então, térmica, nós temos o uso do calor, né, cuja fonte é a energia elétrica, como o bisturi elétrico ou a caneta de cautério, como é dito em alguns lugares. A caneta de cautério, ela é chamada de caneta monopolar, dizendo que a caneta de cautério é um instrumento ou material que está na mão do cirurgião, e o cautério não é o equipamento, aquele monitor que vai ser adaptada à caneta. Na caneta, hoje, de uma forma universal, ela é descartável, né? Se usa uma única vez no ato cirúrgico e essa caneta logo ela vai ser desprezada. Vocês podem observar na figura desse slide que tem dois botões, um botão amarelo e um botão azul. Esses dois botões é para corte e coagulação. Então, através da mão do cirurgião, ele consegue intensificar esse corte e essa coagulação através do equipamento. O circulante de sala vai até o equipamento e ele consegue organizar, né, através da área que ele está dissecando ou cauterizando, enfim, não é que ele está no ato cirúrgico iniciando a cirurgia. Então, esta é a caneta de cautério, não é? É para cauterizar vasos, pequenos vasos de início, né, cirúrgico, e também também a caneta é usada em exerese, né, não é, até o final cirúrgico. E aqui também nós poderíamos falar da crioterapia, né, que é o resfriamento brusco e intenso numa área cirúrgica. Então nós vimos, né, um nitrogênio líquido. Tem alguns lugares que nós usamos, né, para vocês lembrarem de utilização de nitrogênio líquido. Por exemplo, uma verruga, não é? Uma verruga ali na pele. Então, vocês estão vendo e vocês vão acompanhar na profissão de vocês alguns, né, dermatologistas, enfim, que acabam sugerindo esse tipo, não é, de terapia. E laser, né?
O laser é através, não é, de feixes de raio infravermelhos concentrados e com alta potência. Hoje o laser, não é, ele entrou e ele está acompanhando essa modernidade, não é, cirúrgica. Bom, a segunda etapa então é a hemostasia. É o processo pelo qual se define, né, deter e impedir o sangramento desse vaso. Então, no momento que acontece a dierese, que é o corte, não é, da pele, vai acontecer logo após a hemostasia. Por quê? O vaso ele está sangrando e o cirurgião vai pedir pinças de hemostasia para fazer a apreensão nesses vasos. Importante dizer que na hemostasia, como é um impedimento do sangramento, nós vamos entregar sempre, dentro da técnica cirúrgica para o cirurgião, nós instrumentadores vamos entregar as pinças de hemostasia ou pinças hemostáticas, como nós ouvimos muitas vezes as mosquitinhos, não é? Ou Halsted. E aí vocês vão identificando esses nomes e vão se familiarizando com os nomes conforme vocês vão passando pelas disciplinas, não é, da instrumentação. Então a hemostasia, isso é a coagulação, não é, do vaso sangrante através dessa pinça, que é chamada de pinça hemostática delicada. Essa pinça vai estar apreendendo o vaso e a caneta de cautério, o cirurgião vai até lá, encosta a caneta e aproxima, né, desse vaso, né, a caneta e pinça e faz uma cauterização. Então, logo após ter feito a cauterização desse vaso, esse vaso, né, como está cauterizado, ele está sem apresentar novamente sangramento e o cirurgião ele vai liberar para o instrumentador cirúrgico a pinça novamente em sua área. Então, conforme o cirurgião ele vai encostando a caneta de cautério e coagulando o vaso através da pinça, né, da ponta dessa pinça, o cirurgião vai entregando para o instrumentador cirúrgico essas pinças hemostáticas. Então, elas podem ser preventiva, temporária ou definitiva. Na hemostasia preventiva, medicamentosa, nós temos alguns medicamentos que aqui eu coloquei só para vocês saberem, não é? O Transamin, que é indicado no controle e na prevenção de hemorragias provocadas por uma situação, não é, que o paciente apresente, né, ou da sua patologia. Aqui eu coloquei cirurgias cardíacas ou cirurgias ortopédicas. A hemostasia definitiva é a obliteração, né, desse vaso sangrante com caráter permanente através dessa sutura, laqueadura e eletrocoagulação hemostáticos sintéticos. A hemostasia preventiva cirúrgica é interromper em caráter provisório o fluxo da região cirúrgica para prevenir ou diminuir a perda sanguínea. Aqui eu posso dizer, por exemplo, vamos operar, não é? O paciente vem para fazer uma cirurgia de mão. Então a gente vai usar o garrote pneumático. Ou vai fazer uma cirurgia de membro inferior, não é? Então vai se usar a faixa de Smart, porque ela vai fazer uma compressão, né? Na verdade, ela faz uma compressão, fica como um garroteamento nesse local aonde será feita o procedimento cirúrgico. E hemostasia temporária, né, que é feita durante a cirurgia para deter ou interromper temporariamente o fluxo do sangue no sítio cirúrgico. Então aqui entram as pinças hemostáticas e alguns instrumentais específicos que nós vamos detalhar seguidamente após esse conteúdo. Bom, o terceiro é a exerese, que é a cirurgia propriamente dita. É o momento que o cirurgião chega ao órgão a ser operado. É o momento que o cirurgião chega. Ele vai chegar lá naquele órgão cirúrgico. Por exemplo, vocês tiveram as terminologias cirúrgicas. Então, vocês lembram que a terminologia é o estudo do órgão, enfim, que foi feito ou uma
retirada, né, ou uma abertura daquela área cirúrgica. Então, vocês vão observar que em ecserese nós vamos imaginar numa cirurgia de apendicectomia, né? A terminologia cirúrgica de apendicectomia, essa retirada do apêndice ou remoção, não é? Do apêndice. Então, o cirurgião chega até o apêndice doente, né? Até esse órgão que esteja inflamado, né? Ou necrosado. Então, nós em ecserese, nós sempre vamos usar pinças longas. Então, quando eu retrato dentro das etapas e eu venho aqui falar sobre ela, eu sempre falo para o aluno da instrumentação que ecserese é a cirurgia propriamente dita, é onde o cirurgião chega para resolver através do tratamento cirúrgico o problema que aquele paciente está acometido. Então, assim, em ecserese, nós sempre vamos entregar para o cirurgião pinças longas, é onde nós vamos entregar afastadores, é onde o cirurgião vai acontecer sutura, é onde vai acontecer ligadura por fio cirúrgico ou até mesmo cauterização. Então, é o ato cirúrgico assim dito. Ele pode ser, então, curativo, né, que tem o objetivo de sanar o problema. Aqui, por exemplo, em cirurgias cardíacas, trocas valvares, não é? Por uma situação, né, de um acometimento, né, a nível de válvula. Então, esse paciente, né, ele teve uma endocardite, né, então ficou vegetativa essa válvula. Nós hoje temos válvulas cardíacas, não é? De vários números, então o paciente vai ser submetido à cirurgia cardíaca para retirada, não é? Dessa válvula doente. E vai ser colocada esse OPME, que é essa válvula. E a apendicectomia, como é um exemplo que eu tinha, né, comentado com vocês antes. Pode ser paliativo, que tem a função de amenizar ou melhorar a qualidade de sobrevida, não é? Mas não é curativa. Exemplo, uma gastrostomia, né, ou uma nefrostomia. Estética ou corretiva. Então, é uma cirurgia com a finalidade de melhoria estética do paciente ou correção de deformidades. Aqui eu coloquei como exemplo a prótese mamária, né? Também nós podemos comentar um enxerto de pele, né, em grande queimado de áreas doadoras, ok? A síntese sempre é o final cirúrgico. Então, o cirurgião foi lá, retirou o órgão, né? O paciente agora ele vai ter que ser submetido a uma revisão do início ao fim. Então, eu sempre digo que síntese é a união de todos os músculos que foram separados, é a união com o fio cirúrgico, é sutura. Então, neste momento da síntese, o cirurgião ele vai usar um fio cirúrgico, não é? Como eu coloquei ali, ela pode ser cruenta, né, que é a aproximação ou união dos tecidos através da sutura permanente ou removível. Aqui eu posso dizer para vocês que vai ser usado, não é, os instrumentos apropriados como agulhas, não é, com fios, agulhas de sutura, né, e os fios cirúrgicos que quem vai determinar o fio, né, o número do fio, a escolha do fio será o cirurgião. Então, na verdade, síntese é a sutura, não é? O mais comum quando eu falo de síntese, que é a união de bordas. Lá no início cirúrgico acontece com a dierese, que é a abertura. A hemostasia vai acontecer porque se nós não estivermos aptos a entender que para o paciente, para o cirurgião observar, né, esse campo cirúrgico e chegar a esse órgão, ele precisa sim ter hemostasia para ele conseguir visualizar o campo. E no momento da síntese é estruturar, é lavar a cavidade, né, é observar. Por exemplo, às vezes nós temos um momento da ecserese, que é a cirurgia propriamente dita, nós colocamos para dentro da cavidade, o cirurgião solicita
compressas, não é? Então as compressas cirúrgicas são colocadas, obviamente que sinalizadas, não é, no avental cirúrgico, pelo instrumentador cirúrgico. O cirurgião também vai sinalizar, não é? Quantas compressas ele colocou dentro da cavidade, mas isso é muito importante. Então, neste momento da síntese, é o momento que o cirurgião ele vai fazer a contagem novamente, vai fazer toda a revisão cirúrgica, não é? Com fios, enfim, para unir, né, essas estruturas e ligamentos cirúrgicos até o final que se dá com os pontos de pele. Esses pontos, eles podem ser de diversas formas, não é? Vocês vão estudar, quando nós falarmos dos fios cirúrgicos, lá nós temos uma aula que nós falamos dos tipos de ponto, né? Os tipos de nó cirúrgico. Sempre eu falo que quem escolhe, né, o fio cirúrgico é o cirurgião, ok? Vamos continuar. Então, ali eu falei sobre a incruenta, que é a aproximação, né, dos tecidos é feita por meio da imobilização como gesso, adesivo ou atadura. Então, são aqueles pacientes que não tem como, não é, fazer a união, não é, por exemplo, de um osso. Então, aqui está sendo dado o exemplo, não é, como o gesso, por exemplo, nas fraturas pélvicas. Imediata, né, que é a união das bordas de incisão que é feita através desse fio. Mediata, aproximação dos tecidos das bordas que é feita, né, após algum tempo de cirurgia. Então, por exemplo, eu dei um exemplo das bolsas de Bogotá, aqueles pacientes que têm uma patologia, enfim, a nível, né, gástrico, e esse paciente é acometido a uma laparotomia. E lá o paciente, não é, vai ter, na verdade, foi observado nessa laparotomia que teve líquido, né, que extravasou para esse peritônio, enfim. Então, nessa cavidade cirúrgica. Então, neste momento aqui, eu ressaltei a bolsa de Bogotá porque muitos de vocês já trabalham como técnicos de enfermagem em UTI, então, ou em unidade de internação. Então, esses pacientes, eles acabam indo com essas bolsas de soro suturada, mas visualmente, né, nós conseguimos visualizar esta forma desse curativo, né? Então ali vai estar exposto, né, a cavidade abdominal, as vísceras estarão expostas. Então são cirurgias de grande porte, são pacientes que são acometidos de uma infecção importante e que ele acabou indo para uma laparotomia exploradora e o pós-cirúrgico dele seria essa bolsa de Bogotá, para que esse paciente seja feita essa lavagem dessa área, né, infectada, e a bolsa de Bogotá, na verdade, faz parte de um dos tratamentos. Completa, que é a união dos tecidos que é feito, né, em toda a dimensão e extensão cirúrgica, que seria, não é, os pontos da pele, e a incompleta, que é a aproximação dos tecidos que não ocorre em toda a extensão dessa lesão, né, ficando uma pequena abertura para a colocação de um dreno. Então a gente vê, identifica que tem algumas incisões que são feitas, né, a síntese, e que às vezes os cirurgiões acabam deixando um espaço para colocar um dreno, ok? Aqui nos grupos dos instrumentais cirúrgicos, eu só coloquei alguns que sempre de herese, né, que é o primeiro, é a primeira etapa cirúrgica, que é constituída pelos bisturis e tesouras, serras, agulha, né, ruginas e outros. E o bisturi é o melhor instrumento para a secção dos tecidos, sendo um instrumento de corte por excelência. Então ali eu estou mostrando na figura, acima, né, à esquerda, que tem um cabo de bisturi e uma lâmina, daí outras diversas lâminas e formas e tamanhos diferentes. Abaixo eu estou mostrando as tesouras de maio, que são as tesouras, não é, que auxiliam no corte do fio cirúrgico, corte de materiais, que são usados em cirurgia. Teta-cânula, né, que é, na verdade, para alguns procedimentos cirúrgicos de porte pequeno, né, cirurgias como eu usaria a teta-cânula em retirada, não é,
uma retirada de unha. O trocáter eu visualizei para vocês nessa imagem para mostrar que ele entra em vídeo cirurgia, não é? E as curetas que nós tínhamos falado anteriormente, né, em nível de ginecologia. A Crayle são os instrumentos de hemostasia. Esse grupo é constituído por pinças de hemostasia. Então aqui nós temos, não é, destinado a esses vasos delicados e sangrantes. Então nós temos as Crayles e Kellys. Eu vou explicar para vocês mais à frente qual é a diferença de uma pinça e de outra. As Halsted, que são os mosquitinhos que tem aqui embaixo à esquerda. A Mixter é uma pinça longa usada em exerese, não é? Ou chamada passa-fio, uma pinça longa. Também nós vamos falar dela mais à frente. E nós temos as pinças, não é? Cocker ou dente de rato ou força, né? Essas pinças, todas as pinças fortes com dentes, essas pinças elas são na verdade para sustentar um órgão ou um músculo, não é? Nós temos os instrumentais de exerese, cirurgia propriamente dita. Então nós temos que identificar que nós estamos lá no órgão que vai ser operado. Então aqui eu coloquei como exemplo pinças PA, não é? E pinças Duval, pinças intestinais. E também dentro da síntese alguns dos materiais de aproximação de tecidos que são os porta-agulhas, não é? Então, porta-agulha de Eger, Mayer-Eger e Castroviego, enfim. Nós temos, para cada especialidade, nós temos alguns porta-agulhas específicos para atender, né, essa técnica cirúrgica. Aqui, gente, tem o questionário e a professora acabou colocando um vídeo muito legal para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa aula. Então, eu vou estar online com vocês, conforme todas as nossas orientações da escola, e todos vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas. Um beijo a todos!